Boa noite, povo de Deus. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindo, querido irmão, querida irmã. Bem-vindo cada um que vai chegando, bem-vindo, bem-vinda. Vamos aí fazendo os compartilhamentos necessários. Deixa eu achar aqui como é que eu compartilho também. Bem, quem está chegando, muito obrigado pela sua companhia. Quem puder compartilhar o vídeo. Isso, muito obrigado. Estou vendo o pessoal chegando aí. Nós faremos hoje nossa catequese ao vivo com o tema sobre os pecados capitais. Quero cumprimentar cada um que está chegando, Michele, Carol, Juliano Duarte. Boa noite cada um que vai chegando. Quem puder ir compartilhando o vídeo, marcando os seus amigos aí, para a gente poder desenvolver bem o tema dessa noite. Eu estava já com saudade de vocês. Me diz uma coisa, o Rafael chegando, Edith Lopes, boa noite. O som está bom? O som está bom? Estão me ouvindo bem? Professor José, que alegria ter a companhia do senhor aqui. Perdão se eu cometer já algum erro de português. Tentarei caprichar o final de cada palavra. Fernanda Tomás, boa noite. Carol Lima. Vão chegando aí, povo de Deus. Vão marcando o pessoal para a gente iniciar a nossa catequese de hoje com o tema sobre os pecados capitais. Regina Cláudia, Valquíria, boa noite. Um abraço aí para o Jonatas, meu amigo São Paulino. Rose, boa noite, Rose. Agradeço a presença do padre Rafael Xavier na segunda-feira. O pessoal gostou bastante. Deixa um abração para ele. Eu vi o padre Alexandre aí também, o Reginaldo Tomé. Boa noite cada um que vai chegando. Já vamos, Luciana Luiza chegou, Regina Cláudia. Boa noite cada um que vai chegando, queridos irmãos e irmãs. Que alegria. Tem 15 dias que a gente não faz a nossa catequese ao vivo. Já estava com saudade também da companhia de vocês. Isso, se vocês puderem dizer de qual cidade vocês estão acompanhando a catequese, né? Muitos aqui de Mogi das Cruzes, mas sei que tem outros de outras cidades também, para a gente ir se conhecendo. Edna Marfil, Mariane Costa, bem-vindos, Zezé Edson, cada um que vai chegando. Diz aí de que cidade você está acompanhando a nossa catequese também, para a gente poder saber a procedência de cada um. Alícia fez aniversário, Lícia, Deus abençoe. Valdilene, boa noite, Deus abençoe. Cada um que vai chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa catequese ao vivo sobre os pecados capitais. Ana Lúcia, isso aí, Itacoaxetuba nos acompanhando, São Caetano. Danúzia, boa noite, Danúzia, tudo bom? Maravilha, povo de Deus. Eu acho que já deu tempo do pessoal ir chegando, se apresentando. Osmar Ferraz, Luciana, boa noite. Ótimo, gente, que bom. Vão dizendo aí de qual cidade vocês estão acompanhando a nossa catequese ao vivo. Vamos iniciar fazendo uma oração, né? Qual é a intenção que você tem de oração? Vamos rezar por cada uma dessas intenções, pela sua família, pela paz. Queremos rezar também por todas as pessoas que estão sofrendo por consequências dos desastres naturais, alguns deles às vezes provocados também pelo ser humano. Michele está acompanhando de Las Vegas. Que chique, Michele. Um beijão para os meus sobrinhos e afilhadinhos aí, para você e para o Dagoberto
também. Vamos iniciar fazendo a nossa oração, rezando, pedindo a Nossa Senhora que nos acompanhe. A gente vai rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, claro, colocando nessa oração todas as pessoas desempregadas, todas as pessoas enfermas, aqueles que cuidam dos enfermos também. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, você que chegou aí para a nossa catequese ao vivo sobre os pecados capitais, peço aí que você marque seus amigos, compartilhe com as pessoas para que outras pessoas possam acompanhar esse vídeo ou depois assisti-lo quando a catequese se encerrar também. Bom, nós vamos começar com aquele exercício básico. Cadê a sua Bíblia? Cadê a sua caneta? Sueli, boa noite, Sueli. Tudo bom? Um abração aí para todo mundo. Fiquem com Deus. Pega a sua Bíblia, pega a sua caneta e o seu caderninho. Janaína, boa noite. Quem já está com a sua Bíblia, seu caderninho, me fala aí que já está com ele para a gente iniciar a nossa catequese sobre os pecados capitais. Lembrem aí de compartilhar o vídeo, convidar outras pessoas para participarem. Estou vendo aí a Marildo chegou, Janaína. Boa noite, meu povo querido. Peguem a Bíblia, caneta e o caderninho de vocês. Catequese tem que ter material de estudo, faz favor aí. Alguém já pegou a sua caneta, a sua Bíblia, o seu caderno? Amarildo, aqui é catequese ao vivo, viu? Sem essas coisas do seu time feio. O único time que pode ser lembrado aqui é o São Paulo. Falando nisso, não tem nenhum objeto de São Paulo aqui. Deixa eu colocar esse daqui, ó. Eu acho que dá para identificar, né? Quem já pegou a sua caneta, quem já pegou a sua Bíblia, o seu caderninho, pode aproveitar agora para a gente começar a nossa catequese ao vivo. Isso aí, vamos lá. Bom, quais são os pecados capitais, né? Se vocês abrirem lá no catecismo de vocês, esse livro aqui, que ele deveria ser uma referência para a gente sempre, né? Para conhecer a doutrina da nossa igreja. O meu ele está em letra grandona assim, porque eu já estou chegando naquele momento que precisa de letras maiores, mas tem versões menores também. Sempre é claro o mesmo conteúdo, né? Se você pegar o catecismo, tem uma parte que ele fala daquela situação. Eu estou vendo a Ana Garrido chegando, minha prima. Um abração para vocês aí. Presidente Prudente também está acompanhando a nossa catequese ao vivo. Você que está chegando aí, compartilha esse vídeo para outras pessoas acompanharem com a gente também, tá certo? Marca aí os amigos de vocês para que outras pessoas acompanhem a nossa catequese ao vivo. Vamos lá. O catecismo, no número 1866, deixa eu anotar aqui, catecismo 1866, ele fala sobre os pecados capitais. Anotei aqui para quem quiser depois olhar no comentário e verificar essas anotações. Isso, já vi aí o meu comentário aparecendo. Ele diz assim: os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam, ou ainda ligados aos pecados capitais, que a experiência cristã distinguiu, seguindo São João Cassiano e São Gregório Magno,
Preste atenção nesses dois. São chamados capitais. Então, por que pecado capital é chamado capital? Porque ele acontece no Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, coisa desse tipo? Não, não é capital, capital de estado. É capital disso daqui, ó. Caput. Em latim, cabeça é caput. E a forma dela depois é capitis. Por isso, capital. São pecados que encabeçam, puxam, agregam, conduzem outros pecados. Está entendendo? Está anotando aí no seu caderninho? Faz favor. Então, olha só. São chamados capitais porque geram outros pecados, outros vícios. E aí dá uma lista. A gente vai olhar um pouquinho a história disso tudo. Calma, com tranquilidade. Não fica aí se irritando antes do tempo, não. Deixa para se irritar no final do tempo. Quais são? A lista que o catecismo traz. São o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula, a preguiça ou assídia. Preguiça e assídia é a mesma coisa, já já a gente vai ver algumas explicações melhores sobre isso. Vejam, quando você lê no catecismo, você tem aqui a indicação, a referência a São João Cassiano, a São Gregório Magno e uma lista. Agora, como é que a gente entende isso melhor? Olha, eu tô vendo mais gente chegando, gente. Deus abençoe. Quem puder ir compartilhando, né? Para outras pessoas assistirem agora, assistirem depois. Diz também de que cidade você está acompanhando a nossa catequese. Para nós é uma alegria ver tanta gente acompanhando nesse momento. Porém, a gente estava aqui falando do número 1866 do Catecismo da Igreja Católica. Presta atenção, anotou aí no seu caderninho para você verificar depois. Quando você lê no Catecismo, você tem a indicação desses dois grandes santos, que foram importantes para a gente entender os pecados capitais, e a lista. Agora, como é que a gente chegou a essa lista? Ela caiu do céu assim, apareceu de um dia para o outro, encontraram, brotou lá numa árvore, alguma coisa desse tipo? Não. Né? É fruto de muita reflexão, de muito entendimento, de muita experiência de vida também. Falando nisso, nesse meu livrinho aqui, ó, Coração Inquieto, que é esse daqui também, da canequinha com água que eu estou tomando hoje, Coração Inquieto, tem um capítulo especial sobre os pecados capitais, que é o diálogo entre o padre e a Eugênia, né, sobre os pecados capitais. Ela vai reclamar o que vocês vão reclamar também. Que, eu vi a lista, mas queria entender um pouquinho mais. E aí é o diálogo entre o padre e a Eugênia. Se você ainda não adquiriu o livro, dá uma olhadinha, vai numa livraria, nas livrarias paulinas você sempre vai encontrar. Também pode encontrar pela internet, ou se você é daqui de Mogi das Cruzes, na livraria Dom Divino, do Johnny, ali do lado da catedral, tá certo? Pode também encomendar com ele e tudo mais. Vamos aqui olhar algumas coisas, né? Faz parte da experiência cristã uma reflexão sobre o pecado. Se vocês olharem, eu queria que vocês acompanhassem na Bíblia de vocês, abram aí fazendo favor, na Bíblia de vocês, o capítulo 5 da carta aos Gálatas. Gálatas 5. Vamos olhar o versículo. Olhando, estão acompanhando, faz favor, ó. Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Deixa eu colocar aqui. Gálatas 5, versículo 16 em diante. Tá certo? É o que a gente vai olhar agora. Pegue aí a sua Bíblia, faz favor. Não fique enrolando, não. Ou se ficar enrolando também, mas vai acompanhando, prestando atenção, né? Isso, estou vendo aí o pessoal, se puderem compartilhar, ou outras pessoas participarem, né? A gente vai aí divulgando um pouco essa catequese, porque é dúvida de muita gente sobre os pecados capitais, né? Já expliquei, pecado capital não é porque ele acontece só nas capitais dos estados, né? É porque eles encabeçam, puxam outros. Vejam, já na primeira experiência cristã, você tem uma tentativa de explicação, né? Por que a gente peca? Por que a gente age mal? Por que a gente age contra a consciência da gente?
ou sem aquele domínio da nossa própria vontade. Então, a carta aos Gálatas, que é uma grande constituição, explicação sobre a liberdade das pessoas, ela apresenta algumas listas de pecados. Dá uma olhadinha aí, fazendo favor. São Paulo diz assim: ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vejam, é um momento em que a comunidade faz uma lista. Qual é o tipo de pecado que impede a gente? Eu estou vendo a Andréia de Guarulhos chegando aí. Andréia, bem-vindo, bem-vinda. Que alegria tê-la conosco, que também eu sei que é catequista e vai compartilhar esse momento nosso de catequese para outras pessoas. A Thaís chegando também. Mas olha o que o texto bíblico ele diz, né? Aqueles que são movidos pela carne, e a carne para São Paulo significa em nós um princípio de egoísmo, uma força de egoísmo. Ele não está falando do corpo, ele está falando do egoísmo do ser humano. O egoísmo desenvolve na gente um monte de coisa ruim que atrapalha a gente de conviver com as outras pessoas. Se a gente pudesse parar e olhar as várias listas que o Novo Testamento apresenta sobre pecados, vocês ficariam um pouquinho assustados, assim, ó. São muitas listas, ó. Olha aqui nas minhas anotações de aula, como tem bastante lista, ó. Deixa eu tentar. Estão vendo aqui, ó? Bastante coisa, né? Em algum momento depois a gente pode colocar num texto. Falando em texto, eu tenho no meu blog, para quem conhece o meu blog, para quem não conhece, aliás, tem textos sobre alguns pecados capitais que eu escrevi em algum tempo anterior. Se você quiser depois ler sobre alguns pecados, você pode procurar no blog. Estou colocando agora um link, depois você dá uma olhadinha aí nos comentários e pode estudar um pouco mais. Então, os cristãos, em vários momentos, eles vão fazendo uma lista sobre os pecados, né? Depois, como a gente pode vencer o pecado, como é que esses pecados vão se desenvolvendo dentro de nós, né? As listas são muito grandes e se procura um princípio, um ponto comum, né? Qual que é a raiz de todo o pecado em nós? Quais são as condições que fazem os pecados se proliferarem dentro da nossa vida? E também quais são aquelas atitudes que podem frear o desenvolvimento do pecado em nós, né? Então, se o pecado, e aí vai ser legal a gente pensar, pecado capital, a gente vai entender como se fosse uma enfermidade da alma, né? Eles são mais uma condição, né, de enfermidade do que exatamente um ato próprio, né? A inveja é uma condição, né? Além de você ter um ato, um momento, um olhar, uma situação que você falaria, isso aqui foi uma coisa de inveja, mas a inveja ela está presente na gente como se fosse uma espécie de enfermidade. Como não dá para a gente ficar entrando nos detalhes, se você quiser um pouco mais de detalhes, você se matricula na nossa Faculdade Paulo VI para estudar Teologia Moral, né? O curso de Teologia inclui também as aulas de Teologia Moral. Mas a gente vai olhar aqui algumas noções muito legais para a gente pensar, né? Alguns padres da igreja vão dizer: toma cuidado com as paixões. O que são as paixões? São todas aquelas coisas que perturbam a tranquilidade da nossa alma, que afetam a nossa interioridade. Eu acho que essa é a melhor expressão para dizer. As paixões, elas tiram da gente um certo equilíbrio. Elas são importantes, mas elas podem tirar da gente também um pouco o equilíbrio. Alguns vão falar, por exemplo, que as paixões são os motores da nossa sensibilidade, né? É o que move a gente
a olhar, a querer sentir o cheiro, a querer provar o sabor. Vamos aqui para uma primeira tentativa que a gente vai mencionar, de alguém, não é uma primeira não, uma primeira que eu vou ler para vocês, outras já tiveram, né? Tô vendo aí o diácono Tiago Cosmo chegando, da Diocese de São Miguel Paulista, também acompanhando a nossa catequese ao vivo. No ano de 435 morreu João Cassiano. E ele tinha feito uma obra chamada Institutiones, que quer dizer ensinamento. Eu vou escrever aqui no comentário. Obra Institutiones, para ficar mais fácil de vocês acompanharem aí as ideias. E nessa obra ele faz uma lista daqueles pecados que criam na gente condições de cometer outros pecados, né? O que a gente vai chamar de pecado capital. Ele vai daqueles mais simples àquele mais grave, tá certo? Daquele que se manifesta de uma maneira mais simples a uma maneira mais grave. Quais são? O primeiro ele chama de gastrimargia, que depois a gente vai chamar de gula. Mas a palavra ela indica uma espécie de idolatria do ventre, idolatria sobre o que vai comer, idolatria sobre o que vai saborear. Vejam, na história da teologia, alguns vão dizer que a gula ela pode ser aquele pecado mais visível e que é meio que inicial. Então alguns poderiam interpretar menos pesado, né? Menos grave, usando uma linguagem que alguns preferem, mas outros vão dizer não, ela é a porta de entrada para outras situações que não são boas para a vida do cristão. Porém, João Cassiano ele coloca na sua lista o primeiro pecado como a gastrimargia, o segundo a fornicação, e depois a gente vai chamar de luxúria. Terceiro, a avareza. Quarto, ira. Quinto, tristeza. Sexto, assídia. Mas vejam, a assídia, a gente fala assídia ou preguiça. A assídia, ela implica mais uma preguiça espiritual. Aquela tendência de achar que já está bom, não precisa melhorar, não precisa fazer mais nenhum esforço, né? Já ouviram falar do chá de já tô bom? Toda vez que você propõe alguma novidade para as pessoas estudarem um pouco mais, fazerem uma formação, entenderem melhor alguma coisa, e quando a pessoa resiste, é porque ela está tomando chá de já tô bom, né? Não quer fazer uma formação, não quer aprender nada de novo, porque ela acha que o que ela já tem é suficiente. Então, a assídia pode ser aquela tentativa de ficar sempre na mesma condição, sempre do mesmo jeito. Sétimo pecado seria a vanglória. Então, a vanglória é esse amor pela própria estima, pela própria boa fama, né? E o oitavo pecado seria a soberba. Na lista atual, vanglória e soberba estão dentro do mesmo pacote de soberba, mas ele fazia uma distinção. Mas vejam, o que eu queria que vocês observassem: o mais simples, ou aquele primeiro que começa, gastrimargia, que a gente chamaria de gula, e chega depois ao mais grave, que é a soberba. A gente vai olhar isso em outros pontos de vista, né? Porque ele faz os primeiros, gastrimargia, fornicação, avareza, ira, como mais carnais, e depois tristeza, assídia, vanglória e soberba como mais espirituais. São Gregório Magno, ele, aqui a anotação é de 604 depois de Cristo, num livro, deixa eu anotar aqui o livro dele também, Gregório Magno, obra Moralia in Job, tá certo? Eita, quase saiu o nome de alguém aqui, in Job, isso, quase marquei uma pessoa sem querer. Ele faz
ele aceita a mesma lista de João Cassiano, porém ele reelabora. E essa reelaboração que ele faz é interessantíssimo para a gente compreender. Ele vai dizer: a soberba, ela é raiz do pecado. Tanto é que depois a gente vai costumar dizer que a soberba ou o orgulho são pai ou mãe dos pecados, né? A soberba é mãe de todos os pecados, o orgulho é pai de todos os pecados. Então ele representa a soberba como a raiz de todos os pecados. Olha que interessante. E depois você tem alguns pecados que eles estão num nível mais escondido, não perceptível, e outros que vão ficar um pouco mais aparente. Porém, ele usa a mesma terminologia que João Cassiano usou também, né? Então ele fala de vanglória, ele fala de inveja, ele fala de gula, ira, tristeza, luxúria e avareza, tá certo? Vamos chegar aqui a outra contribuição importante, que é de Tomás de Aquino. A gente já vai usar com ele essa terminologia dos pecados que a gente já conhece, tá certo? Mas olha como ele faz a distinção, Tomás de Aquino. Eu vou colocar aqui, Tomás de Aquino, obra de Malo, é a obra que ele fala sobre os pecados capitais. Presta atenção, porque você vai ver que conhecimento da alma humana, daquilo que está presente em nós. Ele diz assim, São Tomás de Aquino vai falar: os pecados capitais se dividem em dois grupos. E sempre vai ser uma manifestação da vontade desordenada. Todo pecado nasce da nossa vontade bagunçada, desordenada. Ele diz: a vontade está desordenada em duas situações: quando deseja um bem não desejável, quando eu quero uma coisa que não deveria querer. Essa é a primeira possibilidade. Eu quero uma coisa que eu não deveria querer. A segunda situação: quando a vontade foge do que não deveria fugir. Então, você tem uma situação de pecado, de uma vontade desordenada, quando a vontade deseja um bem que não deveria desejar, ou foge de um bem que deveria não fugir dele, deveria, pelo contrário, se aproximar. Essas duas divisões, São Tomás de Aquino divide cada uma em 3 situações. Acompanhe, pode parecer um pouquinho mais cansativo assim, mas vocês vão gostar no final, vocês vão ver que vão aprender muita coisa boa para a nossa espiritualidade, para a nossa vida cristã. Vocês estão acompanhando? Alguém pode dizer sim, estou acompanhando, não estou gostando, né? Quem não compartilhou o vídeo ainda, por favor, gente, compartilha aí para outras pessoas acompanharem. O vídeo vai ficar disponível. Quantos catequistas, ministros, pessoas que trabalham com a formação nas nossas comunidades não vão poder depois assistir esse vídeo e aprender um pouquinho mais, né? Enquanto vocês estão compartilhando, lembrando, né? Esses meus 2 livrinhos aqui, publicados pela editora Paulinas, né? Quem não comprou ainda, quem não conseguiu ler ainda, esse é sobre a confissão, né? Todos os passos, as orientações, as explicações sobre a confissão, e esse outro para jovens, né? Graças a Deus a resposta sobre isso, o feedback tem sido assim muito favorável. São livros numa série para jovens, mas está servindo assim para muito adulto que acompanha os jovens, que quer orientar os jovens e tudo mais. Então tem sido muito legal. Eu vou colocar o link desses livros pela editora Paulinas, tá certo? Para vocês depois olharem meus livros pela editora Paulinas. E depois, se vocês tiverem interesse, eu tenho outros livros pelo Clube de Autores, que está numa plataforma. Eu vou colocar aqui também para vocês saberem, pelo menos saberem, não é uma questão de comercial, né? Meus livros pelo Clube de Autores. Deixa eu colocar aqui o link. Graças a Deus já estou chegando aí
há quanto tem aqui? 4, 7, 9 livrinhos já que eu pude escrever com a graça de Deus. Vamos lá. Então vocês viram que Tomás de Aquino divide os pecados capitais entre aqueles que é a busca de um bem que a gente não deveria buscar, a gente deseja o que não deveria desejar, ou a gente foge daquilo que não deveria fugir. Analisando o primeiro grupo, aqueles pecados que significam que a vontade está procurando o que não deveria procurar. Aí ele diz: se se trata de uma situação interna, íntima, é a vanglória ou soberba. Então, quando você está querendo ser o que você não é, quando você está querendo ocupar o lugar de Deus, isso é uma coisa muito escondida. São Paulo vai falar naquele hino da carta aos Coríntios que a gente poderia entregar o corpo da gente às chamas, a gente poderia fazer tanta coisa, mas se não tiver amor, nada adianta. Então pode ter pessoas que realizem grandes obras, fazem muita coisa, mas não por amor a Deus, mas por amor de si mesmo. Fazem as coisas por vanglória. Elas querem, a gente usa numa linguagem mais simples, né? Elas querem se aparecer, mas na verdade não é uma questão de se aparecer só. É uma questão de afirmar a si mesmo. Quer se colocar no lugar de Deus, né? Quer ser um filtro para a experiência de Deus. Mais ou menos esse é o caminho. Quando se trata então de buscar uma coisa que não deveria buscar, desejar o que não deveria desejar, mas é uma coisa íntima, é uma situação de vanglória. Segunda situação: quando você deseja o que não deveria desejar, mas se trata de algo exterior. Geralmente você está desejando acumular, né? E aí é o pecado da avareza. O pecado da avareza. Eu vou repassar depois cada um desses pecados para a gente entender um pouquinho melhor. Mas aqui a gente está seguindo aquela metodologia de Tomás de Aquino que vai ajudar a gente a ter uma visão mais ampla, mais profunda, né? Quando se trata de desejar uma coisa que não se deveria desejar, mas é em relação a questões inferiores, então aquilo que não tem a ver com o pensamento, mas apenas a sensibilidade, Tomás de Aquino diz: trata-se ou do pecado da gula ou do pecado da luxúria. Tá certo? Desejar o que não deveria desejar, interno, soberba, externo, avareza, inferior, gula ou luxúria. Depois ele analisa aqueles pecados que são quando você foge de uma coisa que não deveria fugir. Então, quando se trata de fugir do próprio bem, é a preguiça ou assídia. E se você olhar, tudo que é preguiça é alguma coisa boa que a gente precisava fazer e a gente não está querendo fazer naquele momento, né? Já compartilhou o vídeo? Tem gente aí precisando que esse vídeo seja compartilhado. Quando eu fujo, então lembra, aquela categoria de pecados que a gente foge, de coisa que não deveria fugir. Quando eu fujo do bem das outras pessoas, é o pecado da inveja. Quando eu estou fugindo de ver o outro bem, é uma situação de inveja. Eu vou repassar depois as características de cada um desses pecados e como eles se manifestam na nossa vida e depois os remédios adequados para isso. Quando o bem dos outros de maneira isso é inveja que eu falei, né? Você foge de um bem que não deveria fugir e se trata do bem do outro de maneira interna, é inveja. Quando é o bem do outro, mas é de maneira externalizada, exterior, é o pecado da ira. Quando você agride uma pessoa, quando você é violento com uma pessoa, você está se afastando de um bem, que é o bem da pessoa que você deveria estar próximo. É uma organização até para ajudar a gente a ver como que esses pecados eles se estruturam na nossa existência. Agora, vamos dar uma olhadinha em cada um deles, né? E aqui eu vou seguir o padrão do catecismo, conforme aparece aí no número 1866. Espero que você tenha anotado para a gente poder desenvolver cada vez mais a nossa catequese. Deixa eu só beber um golinho de água, fazendo um favor. Coração inquieto. Vejam, quais são os pecados capitais? Então, são 7, e agora a gente vai olhar cada um deles. O primeiro pecado, que é o pecado raiz,
né? É aquele pecado que vai desenvolver os outros pecados. Então imagina como uma árvore. A raiz é a soberba. E a soberba, gente, como a gente já viu aqui, ô professor José, um elogio seu é uma bênção para mim. Eu sou muito grato ao senhor, grato a todos os meus professores. O José Rocha foi meu professor de língua portuguesa, foi uma pessoa que me inspirou muito também na seriedade dos estudos. Receber um elogio do senhor para mim é uma alegria grande também, viu? E todos vocês que foram meus professores e que tantos outros continuam me ensinando ainda, estão sempre na minha oração, pode ter certeza disso. Fico muito feliz. E que o senhor esteja acompanhando e me vendo aí, tentando fazer alguma coisa boa também nesse mundo. A soberba, ela é a raiz de todos os pecados. É quando o homem quer se colocar no lugar de Deus. Você vai falar, padre, mas eu não quero me colocar no lugar de Deus. Nunca pensei que eu vou me colocar no lugar de Deus. Então, quando a gente olha o primeiro pecado, que era aquela tentação da serpente, né? Você vai comer do fruto, seus olhos vão se abrir e você vai ser versado no bem e no mal. O que isso significa? Você se colocar no lugar de Deus. Então, o bem não é alguma coisa que a gente escolhe, que a gente decide. O bem é algo que a gente reconhece. Então, não é porque você pratica o mal e vai praticando e se acostumando e que a sua cabeça começa a parecer que funciona bem, não significa que aquele mal começou a ser um bem. Tá certo? É uma tentação e é um cuidado que a gente deve ter. Depois, se a soberba ou o orgulho são como que uma raiz, essa raiz tem que estar plantada em alguma coisa. Não é isso? E qual que é então essa terra? Esse meio de cultura? Vamos ver qual é esse pecado. Dou um minutinho aí para você escrever no comentário. Qual você acha que é o pecado que cria as condições da soberba se desenvolver? Qual que seria o terreno onde está plantada essa raiz? Chuta aí um pecado capital. Vamos lá, escreve aí. Qual que você acha que é o outro pecado que a gente vai analisar? Qual que é o próximo? Perfeito, se você pensou na preguiça. Perfeito. Então, a soberba é a raiz. É você colocar no lugar de Deus, você mesmo querer dizer para você o que é certo, o que é errado, não querer reconhecer a ordem que Deus estabeleceu. E o meio de cultura onde isso pode se proliferar é a preguiça. Quando você foge de um bem que deveria aceitar, procurar, ou quando você se dedica a alguma coisa que é boa, mas é secundário. Vamos imaginar tantas situações assim, né? Eu sou estudante, né? E hoje eu tenho o dia inteiro para estudar e eu vou ter uma prova amanhã. Então, qual é o bem que eu devo procurar? Eu devo procurar a minha responsabilidade, né? Se eu não cumpro justiça, não adianta eu querer dizer que vou fazer caridade ou vou fazer alguma outra coisa heróica. Então, primeira justiça, estudar. Então, o primeiro bem que eu devo procurar, qual é o bem? É estudar. Aí, na hora do estudo, eu lembro, eu podia fazer agora uma adoração santíssima, podia rezar um texto. Então, isso não tem problema nenhum. Mas isso vai ser secundário diante de uma responsabilidade que você tem agora. Então, a preguiça, ela se manifesta de duas maneiras. Ou eu evito uma coisa que eu preciso fazer, ou eu corro atrás de alguma coisa que seja secundária. Tá certo? Então, veja, a preguiça, ela vai dando condições de outras coisas aparecerem depois. Vamos olhar depois outros pecados que vão aparecendo aí. A avareza. A avareza, gente, ela não é essa coisa da ambição. Então, é bom todo mundo progredir, graças à ambição de algumas pessoas. Hoje a gente bebe água, ela está lá na torneira. Você não tem que correr atrás de um riacho, você não tem que guardar lá dentro de um poço para você poder beber água. Ela está preparada, organizada, graças à ambição de algumas pessoas, né? A ambição, ela ajuda a gente a crescer, ela ajuda a gente a se desenvolver. Mas a ambição desmedida,
ela vai ser para nós um problema, ela vai ser um veneno. Então, o que é a imagem do avarento, né? Tem alguns ditados antigos, um deles, por exemplo, sobre o avarento, diz assim: o dinheiro nunca sacia, mas irrita o avarento. O dinheiro nunca sacia, mas irrita o avarento. Por quê? Aquele que é avarento, ele tem, mas desconfia se o que tem é o suficiente. Ele chega a passar necessidade, privação, para não mexer no dinheiro que ele tem. Então ele é negligente com ele mesmo e também vai ser negligente com outras pessoas. Vocês lembram uma novela antiga? Eu era criança na época, do Nonô Correia. Vocês lembram dessa novela? Falava era de um homem avarento. Não sei se vocês assistiram. Se assistiram, lembram do Nonô Correia? Coloquem aí nos comentários se vocês lembram. O pessoal que é um pouquinho mais velho que eu talvez vai se lembrar. Agora que eu falei que é mais velho, nem vão querer comentar para não dar pistas sobre a idade, né? Mas o Nonô Correia, vocês podem procurar aí, ele era uma imagem de uma pessoa avarenta. Tinha condições de viver bem, mas pelo medo, pelo desejo, pela cobiça, acabava colocando em dificuldade a vida dele, a vida das outras pessoas. Depois aparece o pecado da inveja. Como que se manifesta a inveja? A inveja, ela tem duas manifestações. Ou ela é tristeza pelo bem do outro, ou ela é alegria porque o outro se deu mal. Então a inveja, ela aparece nessas duas maneiras. Então alguma pessoa, ela vence, ela ganha, ela acontece, ela realiza, e aí aquela outra pessoa vê e ela fica triste. O dia dela perdeu a graça. Ou o contrário, ela tem um inimigo, ela tem alguém que ela não gosta, né? E aquela pessoa se deu mal em alguma coisa, sofreu um acidente, passou uma dificuldade, assim vai. Perfeito. O Amarildo está falando que o tio Patinhas também é avarento. Verdade, é uma imagem da avareza. Quando você sentir alegria porque o outro se deu mal, isso é manifestação de inveja. Então, a inveja é tanto tristeza porque o outro se deu bem, como é também alegria porque o outro se deu mal. Agora vocês vão me acusar de ser invejoso quando o Corinthians perde. Aí os corintianos estão sofrendo, estão tristes, mas eu estou alegre aí, comemorando aí. Não é verdade? Isso é uma manifestação da inveja. E eu confesso diante de vocês o meu pecado, que eu me alegro quando o Corinthians perde. Então rezem pela minha conversão, certo? Vamos lá. Um outro pecado é o pecado da ira. Pecado da ira. Um ditado antigo, um ditado latino sobre a ira, ele diz que a ira mata a si mesma. A ira mata a si mesma, né? O que é a ira? Bom, acontece alguma coisa que você não concorda, você acha que está errado, você sempre vai ter uma manifestação de uma reação, né? Quando é a Rita Mário dizendo: eita, tira meu time dessa catequese. Um abraço, Rita, Deus abençoe. O que eu estava falando? Da ira, né? Então, a ira, ela não é a indignação por uma coisa errada que você viu. A ira, ela é uma desordem nessa indignação. Então, vamos imaginar, você está andando na rua, né? Alguém, sei lá, meio que por descuido, tropeça, esbarra em você, te derruba no chão, né? Você não vai gostar, né? Então essa reação de não gostar, de uma certa indignação, ela deve ter uma proporcionalidade, né? E se você se levantar e querer derrubar outra pessoa, é um acesso de ira, é um ataque de ira, né? Então é normal que a gente não goste de alguma coisa, é normal que a gente reaja com uma certa indignação, porém o excesso disso... Então, quando você planeja vingança, quando você vai tramando contra uma pessoa, quando você quer que ela pague, sofra do mesmo modo como você sofreu, tem aí uma situação de ira, né? E vai desenvolver outros pecados justamente por causa disso, né? Então é bom ficar atento. Entrando nisso, eu sempre gosto de repetir aquela situação, né? Às vezes a pessoa, eu não perdoei porque eu lembro do problema. Não. Você lembrar da ofensa que alguém fez contra você, significa que sua memória está funcionando bem. Você não perdoou se você deseja o mal, se você está planejando vingança, se você quer que aquela pessoa sofra. Aí sim é um indício de falta de perdão. Vamos lá. Depois,
o pecado da luxúria, que aparece às vezes no catecismo como impureza, né? Mas o que ele significa, né? Ele é um atentado contra a castidade. Então, a castidade é a capacidade da gente amar a pessoa por inteiro. Você gosta da pessoa, você não gosta só de um atributo, uma qualidade, um aspecto da pessoa. Toda vez que uma pessoa ela começa a se concentrar em alguma coisa da pessoa e não a pessoa por inteiro, ela está objetivando a pessoa, está transformando a pessoa num objeto. A pessoa deixa de ser pessoa, a grandeza de ser pessoa, e se torna uma coisa, né? A luxúria ela faz isso. Na vida das pessoas, é lógico que todo mundo gosta de sentir um abraço, gosta de receber um beijo, um carinho. Entre aquelas pessoas que namoram e são casadas, existem também comportamentos, gestos do corpo que manifestam o carinho, o compromisso, a doação da pessoa. Tudo isso é dentro de uma organização, é dentro de uma ordem. A luxúria, ela bagunça isso tudo. Ela cria uma desordem. Por isso que pecado contra a castidade é sempre um pecado que vai diminuindo, machucando, ferindo a nossa capacidade de amar as pessoas por inteiro. Aqui no livro dos jovens, esse daqui, Coração Inquieto, tem um capítulo muito legal sobre namoro santo para os jovens, sobre a castidade, sobre pornografia, masturbação, temas que às vezes para um pai ou uma mãe é difícil abordar com os filhos, mas está tudo ali respaldado no catecismo da Igreja Católica. Como eu tenho dito, né? Tanto para o jovem, a leitura é interessante, tenho recebido um feedback muito legal em relação a isso, mas também para os pais que querem às vezes ter uma linguagem adequada para conversar com o seu filho, né? Então vai gostar da leitura. Procura aí nas livrarias paulinas, aqui em Mogi das Cruzes, na livraria Dom Divino, que fica do ladinho da catedral, né? Eu vou deixar o telefone do WhatsApp aqui, Dom Divino. O número do WhatsApp é 23788199 para encomendas. Dom Divino, né? Isso, já está marcadinho lá. Tá certo? Se alguém se interessar, pode adicionar no WhatsApp, falar com o Johnny, o pessoal da livraria, e encomendar o seu livro. O livro para confissão, ele tá R$18,80, se não me engano, e o livro dos jovens R$23,90. Vamos aqui. Depois a gente tem o pecado da gula. Eu sempre brinco que no tempo da quaresma, quando eu tenho que falar de jejum, eu já fico com vergonha, né? Então, tá na minha cara que jejum é uma dificuldade grande, né? O que é o pecado da gula? Não é só o comer em excesso. Às vezes a pessoa pode comer em excesso e na verdade é um descontrole psicológico. A comida é como se fosse um consolo, como se fosse um conforto para aquela pessoa, né? Porém, o pecado da gula, ele significa uma desordem, uma relação desorganizada com a comida. Então, pode ser o excesso? Pode ser. Mas pode ser também a negligência. Mas não é só isso que indica o pecado da gula. O pecado da gula é quando você rejeita a comida que você tem e quer a comida que você não tem. Vocês que têm filhos adolescentes sabem como isso acontece. Fulano, ele abre a geladeira, graças a Deus tem as coisas na geladeira, ele fecha e diz: mãe, não tem nada para comer. Graças a Deus tem alguma coisa, mas ele está querendo o que não tem. Não está querendo aceitar aquela comida que a mãe preparou. Prepara lá feijão, arroz, batata, alguma carne assim, e o filho diz: não, eu quero um hambúrguer de tal marca, coisa desse tipo. Isso é uma atitude de gula. Ou, por exemplo, quando a pessoa ela sempre quer comer coisa refinada, a carne que veio de não sei da onde, a fruta que veio de não sei da onde, isso também é uma manifestação de um pecado capital chamado gula. Então não é só o excesso, mas pode ser a negligência também do modo de se alimentar, não cuidar da própria saúde através do alimento. Tudo isso são indícios também de uma relação desorganizada com a comida. E depois a gente já viu que era o meio de cultura, o pecado da preguiça. Qual é o remédio para isso tudo? Vocês vão ver, se a raiz disso tudo é o homem se colocar no lugar de Deus, o remédio para isso tudo é o homem aceitar a sua condição de criatura. Eu existo na dependência de Deus. Eu existo num relacionamento com Deus, né? Para o pecado da avareza,
que é esse de querer acumular, mesmo que seja em prejuízo próprio, o remédio vai ser você aprender a compartilhar, a se responsabilizar pelo outro, a ter sensibilidade com o problema do outro, né? Toda vez que você ajuda a sua comunidade, toda vez que você ajuda uma atividade pastoral, toda vez que você socorre uma pessoa, você também está vencendo em você, talvez, aquele desejo de acumular apenas para si mesmo. O pecado da inveja, ele pode ser combatido, né, com aquela oração pelo bem das outras pessoas. Até o inimigo da gente, né, uma hora a gente vai conversar sobre a inimizade, mas até ele merece que ele alcance tudo que ele deseja, tudo que ele precisa, né? Então imagina um amigo da gente. Agora, como é triste quando um amigo tem inveja do outro amigo. Nem é tão amigo assim, né? Mas a gente vence a inveja, ou uma tentação de inveja, quando você reza para que o outro se dê bem, você se alegra para quando o outro se deu bem, né? Depois a ira, né? Uma certa medida das coisas. Você se indignou com o estranho, mas quando você vê o seu amigo fazendo a mesma coisa, você aplaude e acha bonito? Então não é que você é indignado com a injustiça. Você é aquele que apela justiça para os desconhecidos e tolerância para os seus amigos. Então não é uma questão de justiça isso daí, né? Então fica atento. Por que eu explodi? Por que aquilo eu achei que deveria ter reagido daquela maneira? Então fica um pouquinho atento a essas explosões da ira. A luxúria, né? Como é contra a castidade, um remédio para ela é procurar amar as pessoas sem buscar nada dessas pessoas, né? Um grande remédio para a gente perceber que todos os apelos da sensibilidade não levam a gente para nada, é a gente visitar as pessoas enfermas, né? O corpo machucado, ferido, o corpo daquela pessoa que vai se dilacerando pouco a pouco com uma doença, aquele corpo que vai sendo desfigurado pelos problemas de saúde, aquele corpo que vai sofrendo todas as manifestações da nossa fragilidade e do fato de que nós do pó viemos e ao pó voltaremos. Quem consegue ter essa proximidade com os enfermos, mas uma proximidade simpática, de simpatia, de estar unido, sofrer com a outra pessoa, conhecer a partir do modo como ela conhece, vai conseguir vencer esses apelos da sensibilidade, porque a luxúria ela tenta enganar, né? Faz você achar que sempre vai ser dessa maneira, o seu corpo sempre vai funcionar dessa maneira, mas a realidade é bem outra. O tempo passa muito rápido e se as pessoas não te amarem, apenas amarem o que você aparenta ser, a sua vida depois vai ser muito triste. E assim também se você construir os seus relacionamentos não a partir do que as pessoas são, mas apenas a partir daquilo que elas aparecem ou oferecem. Então vai ser muita situação de sofrimento e de tristeza aí, né? O remédio, então, para a luxúria é a castidade, amar as pessoas por inteiro, né? Eu estou ficando chateado com alguém, acho que eu não estou querendo mais ser amigo de alguém. O que você está perdendo? Né? Está perdendo um atributo da pessoa ou não está reconhecendo mais quem é a pessoa? Depois a gula, né? Reorganizar a alimentação, né? Seja em relação à quantidade excessiva, seja aquela oração de agradecer o alimento que tem, né? Valorizar o alimento que tem. E a preguiça é sempre estar atento, né? Qual é o bem que eu preciso para mim nesse momento? O que eu devo fazer para me ajudar a crescer, a me fortalecer e tudo mais. Temos aí alguns minutinhos, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, manda aí no comentário para a gente poder responder. Se você não compartilhou o vídeo ainda, eu peço, compartilhe, outras pessoas conhecerem também a explicação sobre os pecados capitais. Você já sabia disso tudo? A formação, essa catequese acrescentou alguma coisa para você? Coloque aí no comentário também para a gente ter esse feedback. E aí, quando vocês tiverem possibilidade, procurem nas livrarias paulinas esses meus 2 livrinhos aí. Vocês vão ver que muita coisa que eu estou explicando aqui no livro Coração Inquieto tem lá um capítulo sobre os pecados capitais. E o livro sobre confissão, confessar o que, por que, como, ele ajuda a gente a viver bem a nossa confissão, principalmente agora que vai avançando a quaresma, né? A gente já está celebrando a Páscoa. Vocês não mandaram nenhuma pergunta, gente? Manda uma perguntinha aí. Um comentário, gostaram da catequese? O que ela trouxe de bom para vocês?
Marquem os amigos, né? Para que possam assistir também. Isso aqui na Paróquia São Pedro, eu celebro missa no domingo, às 8 horas da manhã, às 10 e 19. 8 da manhã, às 10 e 19. Deixa eu marcar aqui. Missa na Paróquia São Pedro Apóstolo, em César de Souza. Domingo, às 8, 10 e 19. Aí na quarta-feira eu celebro às 15 horas, é uma missa especial para as pessoas mais idosas. E sexta-feira, às 19h30. Então quem quiser uma hora aparecer na missa também, sinta-se aí muito bem-vindo. Olha o Altair aí, a gente está fazendo uma peregrinação para a Terra Santa, né? Se alguém tiver interesse também, deixa nos comentários, marca aí, que a gente também dá mais informações. Essa peregrinação sai agora em maio, pelo dia 14 de maio, e retorna no final do mês, né? Terra Santa e alguns lugares na Itália também. E estou vendo que chegaram alguns comentários, deixa eu ver aqui. O pessoal dizendo que gostou da catequese, que bom, gente, fico contente, né? Espero contribuir mesmo com a formação de cada um, né? Eu acho que a gente tem que desenvolver, né? E me coloco a serviço de cada um de vocês também. O Carlos Alberto Garcia, obrigado aí pelo comentário, né? Eu tô vendo que tá chegando mais comentário. O padre Marcos Rogério Denardi chegou aí também, padre. Um abração. E espero estar ajudando vocês. Contem comigo, né? A minha formação é na área de bioética, né? O meu mestrado foi em bioética aqui no Brasil, na São Camilo. E o meu doutorado foi em teologia moral na Academia Afonsiana. Por isso a minha devoção a Santo Afonso, lá em Roma, né? O meu doutorado em teologia moral. Deixa eu ver aqui o comentário da Isabelle. Eu amei a catequese, mesmo tendo começado um pouco atrasada, já vi, mas algumas coisinhas fugiram e suas aulas enriquecem ainda. Obrigado mesmo, o Padre Marcos comentou. Muito obrigado, Padre Marcos. A Edith está pedindo o telefone da paróquia. Edith, já vou dizer para você. Telefone da paróquia: 4792-3502. Deixa eu contar uma novidade sobre a paróquia São Pedro. Nós estamos estendendo... os horários da secretaria da paróquia. Então, agora na paróquia São Pedro, nos domingos, né, durante a missa, vai ter atendimento da secretaria. A secretaria vai funcionar de manhã, das 7h30 até umas 11h30, e na parte da noite também, umas 6h30 até umas 8 horas da noite. Além, à noite também durante a semana, né? Então a gente está aí, graças a Deus, graças aos nossos dizimistas, que são fiéis, estão colaborando conosco. E quem é paroquiano e ainda não é dizimista, a gente sempre faz esse apelo de fidelidade, né? A questão não é a quantidade de dinheiro, mas graças aos nossos dizimistas, aos nossos colaboradores, a gente vai ter um funcionário a mais na secretaria, tá certo? Vamos encerrar com uma Ave Maria. Não sei se chegou algum comentário, mas agradeço a presença, a companhia de cada um de vocês. Janaína, tem sim, viu? Tem meus livros na secretaria da paróquia, mas a gente não põe muito lá também. Se o pessoal for procurando, a gente vai colocando mais, tá bom? Quem não compartilha o vídeo, peço por favor que compartilhe para que outras pessoas possam acompanhar. Vamos rezar uma Ave Maria, pedir a proteção de Nossa Senhora sobre nós, nossas famílias. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua participação. Que Nossa Senhora nos acompanhe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abração, gente. Muito obrigado.